Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma alegria revê-los nesta segunda-feira, um pouco mais quente, né, do que nas últimas semanas. Nessa aula de hoje, nós vamos prosseguir falando sobre a colaboração premiada, né? Então, nós iniciamos com essa temática na metade da aula passada, da metade em diante da aula passada, e nesta aula em específico a gente volta, portanto, a falar um pouco da colaboração premiada. Na última aula eu comecei a falar um pouco para vocês vão se recordar, a respeito de algumas peculiaridades que precisam ser observadas por aqueles que vão trabalhar efetivamente com a colaboração premiada. Talvez algumas competências, técnicas, conhecimentos que extrapolam o simples campo do direito para quem vai atuar na colaboração premiada. Então, me utilizei de um termo muito posto pelas escolas de negociação, o BETNA, né? A questão da posição negocial, o você ter uma alternativa à realização do acordo, os mecanismos neurais de realização de acordo, psicologia comportamental, tudo isso é muito importante para aquele que vai querer atuar na colaboração premiada. E isso pode parecer simples, mas na verdade é um tanto quanto complexo, eu explico para vocês. Imagine vocês, alguém numa posição como eu. Sempre atuei no processo penal por uma perspectiva conflitiva, né? Uma perspectiva de confronto mesmo dentro da atuação do processo penal, sobretudo quando a gente pensa numa atuação no júri, né? O júri pressupõe uma atuação que é uma atuação de confronto, da beligerância, das discussões, da oposição dialética de teses, né? Da formulação daquelas antíteses fortes de uma posição e de um local de fala. Você não pode ter preocupação em se opor àquela proposição acusatória. Você tem que fazer justamente o contrário. E quando você vai para um acordo de colaboração premiada, você deve se ocupar de um meio termo. Você tem que entrar numa concordância, você tem que abrir mão em certos aspectos, você tem que ir junto com o teu cliente, e o teu cliente num tom confessional. Quer dizer, tudo isso é muito difícil para quem sempre se acostumou a um processo que é um processo penal essencialmente litigioso. Então, esse novo aprendizado, essa forma de se comportar, essa forma não belicosa de atuação, ela começa a pautar a perspectiva de atuação daqueles que vão lidar efetivamente com a colaboração premiada e antes estavam acostumados com uma outra forma de processo. E comecei falando também na aula passada um pouco de matemática, né? Um pouco de teoria dos jogos. Mencionei para vocês a aplicação da teoria dos jogos no processo penal. Sugestão que trago para vocês é a leitura dos livros que o professor Alexandre Moraes da Rosa escreve sobre teoria dos jogos e processo penal. E ele escreveu, inclusive, um em que ele aborda especificamente a colaboração premiada diante da teoria dos jogos. E, aproveitando para sintetizar alguns aspectos de teoria dos jogos, eu mencionei para vocês o dilema do prisioneiro, né, como uma potencial abordagem da teorização dos jogos no processo penal e que vem muito bem a calhar quando a gente fala em colaboração premiada. Teoria dos jogos, intuída por John Nash, um físico, tem um filme muito importante em que retrata a vida do John Nash, esse filme conhecido como Mente Brilhante, talvez alguns já tenham assistido. Ele é uma pessoa que tem uma doença mental, ele é esquizofrênico, mas ele é extremamente Professor, como é que é o nome do filme? Brilhante. Mente Brilhante. Ah, ok. Obrigada. Anota aí, muito bom filme, né? Com o Russell Crowe, um baita filme, e a atuação dele também é muito boa, representando a figura do John Nash, as peculiaridades de vida do John Nash. E lá ele trabalha um pouco com a perspectiva da teoria dos jogos. E eu disse para vocês, deem uma olhada, se possível, na questão do dilema
do prisioneiro. E aqui eu trago a questão do dilema do prisioneiro, por quê? Porque ele é um bom elemento para se pensar em termos de negociação e em termos de escolha, quando a gente pensa em colaboração premiada. Deixa eu compartilhar novamente o material aqui e depois a gente vai tentar entender um pouco mais a prática, a dinâmica da colaboração premiada, tá? Então, pessoal, aqui nós temos, portanto, a questão do dilema do prisioneiro, né? O dilema do prisioneiro, você está diante de uma situação em que é necessária uma escolha, né? É necessária uma escolha. Você tem duas pessoas, e essas duas pessoas, elas foram presas. Quando essas duas pessoas, elas são presas, o que se faz? Cada um é colocado separado em uma cela. Isso acontece muito na realidade do nosso cotidiano processual penal, né? Principalmente naquelas mega operações em que você tem as prisões temporárias, justamente para tentar evitar que haja um contato entre réus e entre testemunhas, para que não se combinem versões. É por isso que você estoura tudo de uma vez só, né? Você realiza a busca e apreensão e já realiza a prisão temporária e um interrogatório perante a autoridade policial para se evitar o contato e, quem sabe, uma combinação de versões, né? Essa é uma das ideias das chamadas mega operações, quando você realiza, ao mesmo tempo, simultaneamente, prisões temporárias, buscas e apreensões, bloqueios patrimoniais, tá certo? E, em hipóteses diversas, você pode se deparar com uma situação muito próxima como aquela que é intuída no campo matemático, como sendo do dilema do prisioneiro. Então, você tem dois presos. Você coloca esses dois presos em celas separadas. Você chega para esses dois presos e, para ambos, você faz uma proposta. Nessa proposta, eles podem confessar e, portanto, delatar o outro, né? A proposta que você apresenta para um, você também apresenta para o outro. Ocorre que, a partir da escolha que eles irão realizar, os dois presos, e aqui eu estou falando no campo matemático, não é processo penal por enquanto. A partir da escolha que eles vão realizar, as consequências virão, né? Primeira coisa é o seguinte, vamos supor que ambos decidam confessar e confessar delatando um ao outro. Um concorda com a confissão e a delação e o outro também concorda. A consequência para ambos será uma pena de 5 anos, ok? Agora vamos supor uma segunda hipótese. Nessa segunda hipótese, nós temos a confissão de um deles, tá? Que delata o outro e o outro silencia, não fala nada. Então, um confessa e delata e o outro silencia. Aquele que confessou e delatou é solto imediatamente. Agora, aquele que foi delatado e escolheu não confessar terá uma pena de 10 anos. Ok? Terceira hipótese. Na terceira hipótese, né, você tem a inversão dos papéis. E a mesma coisa acontece. Você simplesmente troca aquele que delatou e confessou, né, e aquele que foi efetivamente delatado. Um imediatamente solto, o outro tem a pena de 10 anos. E numa última hipótese, ambos silenciam, porque entendem, sabem que a autoridade policial não tem prova suficiente para incriminá-los. A autoridade policial e depois as autoridades persecutórias não conseguirão estabelecer uma linha probatória para conseguir uma ampla condenação. Ambos silenciam. Se ambos silenciarem, cada um receberá uma pena de tão somente 6 meses. Então, temos 6 meses, 6 meses, 5 anos e 5 anos, um solto e o outro 10 anos. E aí, o que fazer, né? E é por isso que vem o nome dilema do prisioneiro. Imagina, pensa aí, Eduardo, você e o Fagner presos, né? E aí colocam vocês, cada um, em uma cela, separado, você não sabe o que ele está pensando, né? Ele também não sabe o que você está pensando. Se ele achar que você é um traíra, provavelmente você vai ficar em maus lençóis. E sucessivamente também é verdadeiro.
se vocês tiverem uma ampla confiança em um no outro, né, ainda assim, uma eventual ponta de dúvida vai surgir. Por quê? Porque aquele que confessa, e pensando pela confissão, pode, inclusive, se livrar solto. E se o outro confessar, talvez seja melhor que você também o faça, porque aí, pelo menos, você diminui 5 anos na tua condenação, né? O que fazer? E aí surge, no campo matemático, o dilema do prisioneiro. A solução, que seria uma solução ótima para ambos, somadas, vamos pensar assim, e quando a gente pensa em matemática e pensa também em economia decorrente, a economia traz muito para dentro de sua estrutura, teorização a respeito dos jogos, seria que nenhum dos dois delatasse. E aí cada um arcaria com uma pena de apenas 6 meses. Né? Agora, se ambos delatarem, 5 anos. Mas se você resolver silenciar e o outro delatar, você terá que arcar com uma condenação muito maior, que é uma condenação de 10 anos. Quando a gente pensa nisso, há que se trazer essa reflexão com as minúcias e as peculiaridades para dentro de uma colaboração premiada. Aqui, acho que até, não me lembro exatamente quem foi, talvez tenha sido a Cleinice, que me perguntou sobre a série O Mecanismo, né? Se ela retratava um pouco da realidade daquilo que efetivamente aconteceu na Operação Lava Jato. Isso aí, obrigado, Cleinice. E me parece que a tese ela é, em muitos pontos, ficcional, mas ela retrata nos seus primeiros episódios bem a ideia da dúvida que surge, né? Do sujeito fazer um acordo de colaboração premiada, se livrar, vamos dizer assim, num momento que é um momento muito inicial da persecução, ou amargar uma potencial punição muito grande. E o grande problema ali é o seguinte, é a tensão, né? E na Operação Lava Jato, essa tensão, ela se maximizou. Eu não sei se vocês conseguem se recordar por que dessa maximização de tensão no início da Operação Lava Jato. Qual foi o elemento que fez com que muita gente ali, e sobretudo o Paulo Roberto Costa, que foi o primeiro a realizar o acordo de colaboração premiada, decidissem por esse caminho? Alguém sabe, faticamente falando, qual foi o ponto de virada para que a Operação Lava Jato fosse um grande marco de realização de acordos de colaboração? Vamos ver se alguém atentou para esse detalhe. É que através desses acordos teria condição de descobrir o esquema, né? Tinha muita coisa, o pouco que eu li, eu não li muito, entendeu? Claro. Mas eu lembro que até o professor Tracy havia comentado que se não fossem esses acordos, não teria possibilidade de a gente conhecer o real esquema. Perfeito. Eu escutei uma vez no rádio que até a Lava Jato foi um divisor de águas, que é como se tivesse criado novas leis. Perfeito, Porque perfeito. foi uma situação completamente nova. Claro, não, concordo contigo. Foi um ponto de virada, uma mudança de paradigma dentro da estrutura do processo penal. O que eu pergunto, Denise, é que, assim, para que isso acontecesse, nós precisamos de um impulso, né? Quando a gente for ver do local de fala que você trouxe aqui, esse é um local de fala mais social e mais do próprio Ministério Público em buscar realizar esses acordos. Por quê? Porque havia um interesse público envolvido, né? Depois a gente vai ver que a própria lei exige que se respeite o interesse público e uma utilidade na realização desses acordos. E inegável é. Por quê? Porque desmantelou um grande esquema, uma grande organização criminosa múltipla. Mas quando eu faço essa pergunta o que mobilizou aqueles que foram atingidos, vamos dizer assim, os investigados a esse acordo, né? Porque no Brasil nós não tínhamos uma política entre investigados, entre réus, de realização de acordos de colaboração premiada. Nunca havia sido algo muito cotidiano dentro das nossas operações. Antes da Operação Lava Jato, você tinha uma quantidade ínfima de acordos de colaboração. É só vocês pensarem em quantos vocês já haviam ouvido falar antes da Operação Lava Jato. Era necessário um elemento de virada, né? Um estímulo que fez com que essa grande gama de acordos fosse realizada. E nessa expectativa de estudo aqui, que é do dilema do prisioneiro, um elemento adicional se sobrepôs, um mecanismo humano altamente significativo. Neste caso da Lava Jato, um dos investigados,
que se encontrava preso, né? E conto essa história até porque ela efetivamente é uma história pública e conhecida e divulgada e consta de processos, né? Evidentemente. Mas um dos investigados era a pessoa do Alberto Youssef, tá? Alguns já ouviram falar do Alberto Youssef antes da Operação Lava Jato. O Alberto Youssef é uma figura peculiar pelo seguinte: ali no final da década de 90, início dos anos 2000, o Alberto Youssef fez o primeiro e maior, antes da Lava Jato, acordo de colaboração premiada do Brasil, que ficou famoso por essa razão, que foi o acordo, no caso das contas CC5 do Banco Banestado, uma primeira mega operação envolvendo crimes econômicos. Se tiverem curiosidade, né, eu peguei um pouco, quando estava na faculdade, esse momento de término, de encerramento das questões da CC5, então conheci um pouco do que se tratava, mas foi uma virada já dentro da investigação de crimes econômicos, de crimes de lavagem de dinheiro. Tá? Nessa operação dos crimes do Banestado e das contas CC5, o Alberto Youssef fez uma delação premiada e que foi um estouro, vamos dizer assim, porque centenas de pessoas acabaram sendo atingidas por essa delação premiada. Agora, pensem vocês no dilema do prisioneiro e no mecanismo humano que surge aqui em discussão. Não é verdade? Alguém que já havia feito uma colaboração grande, né, numa mega operação, se vê preso ao seu lado. Isso criou uma tensão, né? Cria uma tensão. Qual era a tensão? O receio de que, eventualmente, Alberto Youssef voltasse a realizar um acordo de colaboração premiada. Passou-se, então, a uma corrida, né? Quem, eventualmente, realizaria um acordo de colaboração premiada antes do Alberto Youssef? E por que isso tem valor dentro da estrutura do dilema do prisioneiro? Porque, pela estrutura normativa brasileira, aquele que traz uma novidade, aquele que primeiro delata, aquele que desmantela, eventualmente, uma organização criminosa e traz os primeiros elementos que não poderão ser inovados por outros, ele conseguirá um benefício maior. Daí surge uma expressão dentro da colaboração premiada que é o time, o momento, o que você tem para entregar, né? Então, aqui nós temos um elemento que é um elemento de negociabilidade. Se você tem 10 pessoas envolvidas, o nosso dilema do prisioneiro ele se amplia. Por quê? Porque a primeira que delatar terá muito mais valor enquanto moeda de troca e certamente receberá um maior benefício. A segunda terá um valor menor. Muito provavelmente os 3 ou 4 últimos nem mesmo um acordo conseguirão. Por quê? Porque aquilo que eles terão para falar não terá valor nenhum. Surge, então, uma corrida eventual, uma corrida hipotética, que se ela tem início, alguém vai levar efetivamente uma vantagem neste processo, que é um processo de delação. Então, veja como isso tudo é peculiar, como isso gera uma tensão dentro do processo, como isso é complexo para aquele que se vê como potencial delatado e também que se vê como potencial delator. As tensões e as preocupações sobre quais as consequências das suas escolhas. Isso era algo que antes do processo penal não se tinha tanto, porque no processo penal você tinha a seguinte reflexão: há uma acusação, vamos exercitar a melhor defesa possível e buscar a absolvição ou uma condenação não tão grande. Agora, surgia então, a partir de 2013, com uma efetivação prática em 2014, uma nova possibilidade à disposição. Você pode se defender, mas você, além de confessar, pode entregar os seus comparsas, desmantelar a quadrilha e, quem sabe, ser imediatamente posto em liberdade e não ter uma pena aplicada contra si. Acontece isso que a Denise falou, né? Você tem um mecanismo de apuração maior. Você verifica ocorrências criminosas de uma maneira um tanto quanto mais simples. Agora pense, né? O raciocínio, a competência, as capacidades que são inerentes para você ter toda essa percepção e para realizar um acordo de colaboração premiada passam a ser diferentes, passam a ser distintas. Além de ser um advogado, você tem que ter um raciocínio lógico-matemático e tem que ter também habilidades de negociação. E para atuar no Ministério Público também da mesma forma.
Então, tudo isso é muito importante. Eu trouxe alguns aspectos muito pontuais para vocês poderem refletir, né, a respeito dessa nova forma de se trabalhar com a questão processual penal. É muito mais complexo do que aqui a gente consegue trabalhar em 10, 15 minutos, mas é um ponto de encontro inicial, vamos colocar assim, um ponto de partida para que aqueles que tenham interesse em conhecer um pouco mais da colaboração premiada pesquisem um pouco mais, leiam um pouco mais e compreendam um pouco mais desses elementos negociais, tá? Agora, a minha ideia é traçar com vocês uma linha temporal, né? Uma linha temporal para vocês entenderem como se dá, como se realiza um acordo de colaboração do início ao fim e tendo por base já as alterações, que são as alterações advindas da Lei 13.964. Então, conforme eventualmente vocês forem tendo dúvida, vocês vão me interrompendo e, evidentemente, vão me questionando, tá bom? Então, eu passo aqui ao slide seguinte, em que nós estamos trabalhando aqui com esta linha. Não é bem uma linha, né? É tipo uma corrida na subida que você vai carregando essa pedra. É a sensação, eu acho que aquele que trabalha com a colaboração tem mais ou menos essa sensação, que você vai e a coisa às vezes não vem, às vezes a pedra fica pesada demais, ela rola abaixo, você tem que subir de novo, né? O Bretas, o meu sócio, ele fala que é como se fosse um alpinista, que você vai subindo e às vezes você derruba um lá de cima, que o certo, para que você tivesse um respeito ao garantismo dentro do processo penal, é que se você chegasse até um patamar, você não poderia mais retornar. E as modificações trazidas pela 13.964 avançam um pouco nesse aspecto, mas não tanto, tá? Veja só, então vamos lá, vamos tentar entender como é que é essa corrida na subida, que é a colaboração premiada. Ela se inicia pela procura, né? Então, claro, evidentemente que você vai ter uma situação específica, ou uma investigação, ou um rumor, ou vamos dizer assim, sei lá, um aspecto de consciência que leva uma pessoa a do nada procurar as autoridades. Também é possível, muito mais raro, né? Nos casos mais prováveis, nos casos mais comuns, o que você vai encontrar é que há uma investigação e, a partir dessa investigação, surgem as hipóteses, as possibilidades de realização de uma colaboração premiada. Mas vamos supor, não tem investigação, não tem absolutamente nada. Alguém que praticou um crime pode pôr a mão na consciência e procurar a autoridade policial ou o Ministério Público para buscar a realização de um acordo de colaboração? Pode, evidentemente que pode. A ideia é justamente você narrar crimes do qual você tenha participado, entregando eventuais comparsas, narrando tudo o que aconteceu, para que as autoridades, então, tomem conhecimento, tomem pé e consigam realizar uma persecução penal decorrente daquela tua iniciativa. Então, não há um momento que seja um momento único e exclusivo para você dar início a uma colaboração premiada. Pode ser que não tenha investigação, pode ser que estejamos no inquérito policial, pode ser que estejamos no curso de uma ação penal, pode ser que nós estejamos após uma condenação, ou seja, já em grau de recurso, e há entendimento de que é possível realizar uma colaboração premiada ainda que já haja trânsito em julgado. Olha que peculiar isso, hein? Estou falando uma coisa muito diferente do que se vê por aí. Uma colaboração premiada num processo em que já há trânsito em julgado. Como eu disse para vocês, eu tive a oportunidade de participar de uma série desses acordos de colaboração premiada na Operação Lava Jato. Com relação a um dos funcionários do Alberto Youssef, nós fizemos um acordo e ele já tinha uma condenação transitada em julgado, né? E mesmo assim, ele conseguiu fazer o acordo de colaboração premiada. Da mesma forma, eu também representei um cliente que era político, deputado, e ele havia sido condenado e estava cumprindo pena, já em regime semiaberto, em decorrência do mensalão. Ou seja, trânsito em julgado
e cumprindo pena, e o acordo envolvia também aspectos de negociabilidade com relação ao mensalão. Aí você deve estar pensando o seguinte, mas espera aí, trânsito em julgado. Vamos lá. O Estado já realizou a persecução. Ok. Né? Conseguiu chegar a uma conclusão. Essa conclusão foi condenatória. Onde é que está o interesse público em realizar este acordo de colaboração premiada? Surge essa dúvida, não surge? Porque se o Estado já conseguiu realizar a persecução, já chegou à condenação, por que é que eu vou realizar um acordo com aquele indivíduo se eu já o atingi, se eu já atingi a finalidade que eu buscaria através da colaboração premiada? Pois bem, acontece que quando nós estamos falando de mensalão, de lava-jato, de crimes absolutamente complexos, não há um único crime envolvido, não há uma única situação e não há uma resposta integral a que se chegue num dado momento histórico. O mensalão foi algo maior e muito mais complexo do que aquilo que se atingiu por meio do processo conhecido como mensalão. A própria Lava Jato deve ser algo muito maior e mais complexo do que aquilo que se atingiu em termos de persecução como a Lava Jato. Ora, se o sujeito vai à colaboração, vai à delação, mostrando que aquilo que foi encontrado, inclusive com relação a si, era tão só a ponta, uma pequena ponta de um iceberg gigante que está submerso, aquilo que aparentemente não tinha interesse público, efetivamente passa a ter, percebe? E aí você compõe com relação a um processo em que já houve trânsito em julgado, porque isso vai se espraiar para N possibilidades distintas. Então, o momento ainda é um momento muito flexível, mas claro que quanto mais à frente você estiver, quanto mais tenha andado a persecução penal, menor certamente será o seu benefício por causa da questão do time. Menor será a sua segurança, porque outros eventualmente já terão colaborado. Então, é também uma escolha estratégica. Mas, em algum momento, essa procura ela tem que acontecer. Essa procura tem que ser realizada. Essa procura nunca, guardem bem isso, pode ser da autoridade para com o investigado ou acusado. Esta procura para realizar um acordo de receber uma proposta tem que partir do investigado ou acusado. Ok? Não pode a autoridade policial chegar e falar, olha, será que você não tem interesse em delatar, você não tem interesse em falar? Se isso acontecer, eventualmente pode permear a questão por uma nulidade. Tá? A procura ela tem que partir até para que se atente por uma voluntariedade do colaborador, aquele que vai colaborar. E como é que funciona isso, pessoal? Como é que você faz? Como é que você realiza essa procura? Pensa lá no começo da Operação Lava Jato, ninguém nem sabia como fazer, porque a lei não diz como faz. Você vai protocolar uma petição? Não vai, né? Porque se protocolar uma petição, todo mundo vai ficar sabendo que você está com interesses em delatar. E aí o teu dilema do prisioneiro vai por água abaixo, porque se alguém fica sabendo, meu amigo, você certamente perderá a tua oportunidade. Em quem que você pode confiar? Parece filme de suspense, né? Com quem que você vai falar? Será que você vai na autoridade policial? Será que você vai no Ministério Público? O Supremo Tribunal Federal já admitiu a constitucionalidade da 13.250, né? Dizendo o seguinte, que podem realizar acordos tanto o Ministério Público quanto a autoridade policial. Não sei se vocês vão recordar que num determinado momento o Ministério Público entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo para tentar inviabilizar que a polícia realizasse acordo de colaboração. E o Supremo disse que não, né? Que a polícia pode efetivamente realizar quando em sede de inquérito, quando em sede de investigação. Então, havendo uma investigação, a autoridade policial também tem legitimidade para realizar acordo de colaboração premiada. Então, você tem que procurar um desses atores, né? Você tem que procurar o Ministério Público ou procurar a autoridade policial. Essa procura, no primeiro momento, era e continua sendo informal. Então, você vai até a autoridade, você faz contato com essa autoridade, né? E questiona
se haveria interesse de se iniciar uma proposição de colaboração premiada, né? Há a possibilidade de se iniciar uma negociação para que o Ministério Público ou a autoridade policial proponha uma colaboração premiada, tá? Quem você vai? Não sei, né? No começo da Lava Jato, ia-se em ambos e fazia-se uma reunião conjunta, né? Num determinado momento, passou a haver certas tensões, e aí uns querendo, outros não. Quando há essa tensão, você tem duplicidade negocial. Um exemplo foi o acordo do ex-ministro Palocci, né? O ex-ministro Palocci tentou um acordo com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal negou essa realização de acordo e a autoridade policial se interessou e o acordo foi realizado com a autoridade policial. Então, tendo multiplicidade de legitimidades, o acordo pode ser realizado com qualquer um. Nessa reunião inicial, o que você fala? Né? Você vai lá e abre o teu coração? Você vai lá e conta tudo que você pretende revelar para a autoridade? Você expõe ali aspectos importantíssimos do que você tem a dizer? Percebe como é complicado isso? Como é um jogo de xadrez extremamente complexo? Porque tudo que você for falar poderá ser utilizado. Aí você vai dizer o seguinte, isso é verdade, né? Olha, mas a lei diz que nada do que você disser poderá ser utilizado caso não se concretize um acordo. Isso eu sei. Mas indiretamente, informação não tem valor? Informação não é algo significativo? Né? E quem garante que a informação não será utilizada? Nem que, vamos dizer assim, inconscientemente. Então vamos pegar aqui o André, ele me procura. Sempre o André sofre um pouco, né? A câmera dele tem prioridade, ela aparece ali em cima sempre, né? O Zoom gosta muito de você, André, ou não gosta, né? Mas vamos lá. O André me procura para realizar um acordo de colaboração premiada. E aí ele me diz o seguinte, olha, professor, eu componho uma organização criminosa, né? E é uma organização criminosa grande, nós praticamos muitos crimes, eu quero efetivamente fazer um acordo e contar tudo o que aconteceu. Os envolvidos são a Márcia, a Gabriele, a Denise, a Maria Elisa, o Carlos, a Fernanda, a Stephanie, o Eduardo, né? Todos esses estão envolvidos. Cada um tem um papel, né, nessa organização criminosa. A Fernanda é uma das líderes, professor. Ela é que cuida de todo o dinheiro, da lavagem, tem os contatos com as contas na Suíça, todos os 5 bilhões de dólares que nós conseguimos remeter, é ela quem administra, tá? A Denise também atua nessa questão da lavagem de dinheiro, a Márcia, a Gabriele, o Carlos, mas no aspecto da corrupção em si, e assim a gente vai gerindo a nossa organização criminosa. E aí o André me fala o seguinte, olha, eu quero imunidade total, eu quero perdão judicial, eu só faço acordo com vocês se eu tiver o perdão judicial. Só que o André é conhecido da sociedade, está preso preventivamente, se eu soltar ele e não acontecer nada, o pessoal vai cair matando de pau, né? Ele querer o perdão judicial talvez não seja mais muito para mim interessante. Surge uma via alternativa, né? O Eduardo, enquanto componente dessa organização criminosa, chega para mim com o mesmo interesse do André. E o Eduardo não está tão preocupado em cumprir uma penazinha ali, ele falou, eu aguento aí 2 aninhos de fechado para a gente fechar esse acordo e ir adiante. Eu falo o seguinte, maravilha, vou fazer com o Eduardo, o André fica preso, o Eduardo não é tão famoso na organização criminosa, a sociedade não está tão preocupada, vai ver que ele vai ter uma punição de 2 anos, eu fecho o acordo com o Eduardo. Aí o Eduardo vem e me conta toda a história dele. E sei lá por quê, talvez porque é muito dinheiro no exterior, ele se esquece de falar da Fernanda e da Denise, né? Ele não fala que elas têm conta, gerem uma conta na Suíça, né, que 5 bilhões de dólares foi enviado para lá, mas eu sei, né, André, você me falou disso, tem como eu desver, né, tem como eu esquecer algo que você me disse, dificilmente eu vou esquecer, né?
E intuitivamente, quando eu estiver inquirindo o Eduardo, eu vou perguntar, olha, na Suíça lá não tem nada mesmo ali da Fernanda, da Denise, ainda falo os nomes, dou certos detalhes. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar apavorado, né? Fala, pô, esse camarada está sabendo de coisa, pegou documento, encontrou alguma coisa, não vai ter escapatória. Se eu sou pego na mentira, eu perco meu acordo, vou ter uma mega pena. E aí ele vem e fala. Você percebe? Ninguém vai ficar sabendo que eu usei a tua informação, André, mas eu usei. Né? Então veja como aquilo que você fala é muito complexo. Mas aqui é um jogo de risco. Você tem que falar disso. Você tem que contar certos detalhes. Porque você tem que fazer com que alguém se interesse pela realização daquele acordo. Se ninguém se interessar, vai seguir normalmente a persecução penal. Se você chegar lá e falar, olha, e muitos chegam assim, né? Eu sou inocente, eu sou injustiçado. O entidade tchau, então vai, fique lá injustiçado, né? Você brigue no processo e nós vamos tensionar. Não adianta, é aquilo que eu falei, postura mental comportamental. Se você é injustiçado, se defenda e prove a justiça. É essa a resposta que vai ter do Ministério Público. E aí você entra num jogo de risco. Como que isso seria minimizado? Por meio de um pré-acordo. Um benefício mínimo estabelecido. Ó, já que eu falei, já que eu iniciei, eu tenho que ter um benefício mínimo. Existem alguns países em que isso acontece. No Brasil, não é legislado, mas eu não vejo como uma impossibilidade absoluta. Tá? Por exemplo, no Peru, nós fizemos um acordo no Peru, e no Peru tem lá a possibilidade de pré-acordo, um benefício mínimo, para você começar a falar, para você começar a narrar, ó, se você me contar tudo que você sabe aqui já, pelo menos isso você já tem de benefício. Conforme a coisa for crescendo, você vai ter um benefício maior. Isso não tem no Brasil. Foi feito em um único caso, depois vocês podem pesquisar um pouco a respeito dele, que é o caso dos irmãos Batista, do Joesley e do Wesley. Lembra lá dos famosos ali, né? Joesley e o Wesley da Friboi, daquelas empresas de carne. Né? Quando o Joesley e o Wesley fizeram, eles conseguiram realizar um pré-acordo. Mas foi o único no Brasil, tá bom? Então, um pré-acordo ajudaria. Mas, já nesse primeiro momento, quando você faz essa primeira reunião, uma garantia formal, ao menos formal, ela passa a existir. Nessa primeira reunião, até para que aquelas informações que foram confidenciadas não saiam de dentro daquela reunião, assina-se um termo de confidencialidade. O que lá for dito e o que se tiver negociado dali em diante será marcado por sigilo de ambas as partes, ok? Nessa primeira reunião, a autoridade também realizará uma escolha possível, que é o indeferimento sumário. Né? Eu olho para a colaboração do André, o André chegou para mim e me disse que é um injustiçado e que ele não praticou crime nenhum, mas que ele tem outras pessoas que ele pode falar aí de outras coisas que fizeram na vida. Ele vem com uma colaboração fofoqueira, né? Que não se incrimina e que só incrimina terceiros. Muito bom para ele, muito ruim para o interesse público. Aí eu indefiro sumariamente. Falo, não, a partir daqui nós não teremos mais negociação, porque não preenche essa hipótese o interesse público. E aí temos a primeira hipótese que cai por terra, vamos dizer assim, a negociação, né? Quando há o indeferimento sumário. Pré-acordo eu coloquei como ponto de interrogação enquanto possibilidade, mas não vai existir por força de lei, talvez por uma criação interpartes durante a realização da colaboração premiada. Tá? Ponto aqui importante. Hoje, por força da Lei 13.964, pessoal, tudo o que for acontecendo restará registrado em atas. Então, essa reunião, além de um termo de confidencialidade, e todas as reuniões seguintes serão registradas em ata, para que você tenha uma comprovação de que a negociação existiu. Antes, não. Antes não tinha documento nenhum. Era como se não existisse. Uma coisa até meio mafiosa, né? Ninguém sabe como foi, por que foi, de onde veio. Uma coisa extremamente, não só sigilosa,
mais difícil de você fazer prova daquilo que fosse dito. Agora, tudo continua em sigilo, mas tudo registrado em ata, até para que, eventualmente, as partes possam impugnar tanto a autoridade quanto aquele que está sendo submetido à realização do acordo, tá bom? Então, tudo agora deve ser registrado a partir da Lei 13.964. E a partir dessa primeira reunião, vamos supor que não haja indeferimento sumário, tá? O acordo vai seguir. O que tem que se fazer dali em diante? Sabe? Vamos ver se alguém sabe. Show do milhão. Não sei nem chutar, professor. Quem falou? Tem que apresentar as provas, professor? Quem está falando, que eu não consegui ver? Oi, acho que fui eu. Oi, Márcia. O que você falou? Então, depois tem que apresentar as provas do que foi delatado? Vamos dizer assim, é aqui, a partir dessa reunião inicial, Márcia, que começa a delação em si, né? Que começa o relato em si, e esse relato ele tem que ser amparado, tá? Naquilo que é chamado de elementos de corroboração. Então, você passa um momento seguinte, que é um momento de confecção dos anexos, né? Que comumente começou assim a ser designado no Brasil, né? Os anexos que recebem esse nome, que quando o seu pedido de colaboração, quando a sua proposta de colaboração for ser homologada pelo Poder Judiciário, ela vai com uma série de anexos, né? Esses anexos, na verdade, são os relatos. E é interessante porque, e aqui uma outra dinâmica que os advogados têm que aprender e se desenvolver em tempos de colaboração premiada, que é o seguinte: como é que funcionam esses anexos? Esses anexos funcionam da seguinte maneira: o advogado, sozinho, reúne-se com o seu cliente e toma nota de tudo que ele tem para delatar. Veja, não tem a participação da autoridade, não tem a participação do Poder Judiciário, nada. É simplesmente uma reunião entre o advogado e o cliente para que o cliente delate aqueles crimes que cometeu e indique de que forma esses crimes poderão ser provados numa eventual persecução e indique quais os elementos que ele pretende entregar para a autoridade policial. Olha que coisa interessante. Por que isso é uma coisa interessante? Porque se você está atuando como um advogado do colaborador, qual é o teu objetivo neste momento? Teu objetivo é conseguir que o acordo seja realizado e que ele consiga o melhor benefício possível, não é? Para chegar a isso, ele tem que trazer o maior número de elementos de confissão e o maior número de provas que o incriminem. Essa é uma tendência natural da pessoa? Ser um confessor, né? Então, por mais, vamos pensar que a gente tenha aí, acredite, nossa, que tenha cometido muitos crimes, na hora de você pôr no papel, qual que é a tua tendência? A tua tendência é sempre uma tendência defensiva. E colocam o papel, o advogado, num papel de investigador, né? Inquisidor, talvez, que tem que chegar ali e falar: olha, você tem que falar porque isso é em teu benefício. Quanto mais você falar, maior vai ser o teu benefício. Quanto mais você falar, mais você vai ter a oportunidade de não ser punido por esse crime que você está confidenciando. E aí você funciona como advogado, como psicólogo, como juiz, como promotor, por dias a fio, porque esse é um trabalho demorado, né? É um trabalho em que você vai vendo, vai descobrindo e depois vai pegando mais elementos. E não é algo tão simples. Por quê? Porque nós aqui somos do mundo do direito, né? Vocês já estão no 9º período da faculdade de Direito. Vocês conhecem aquilo que tem relevância jurídica, aquilo que é importante, aquilo que eventualmente configura crime. Mas e o leigo? Às vezes o camarada cometeu um crime e ele não sabe que é crime. É fato. Pensa na multiplicidade típica, nos crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem previdenciária, aquela 1000 peculiaridades dos crimes contra o sistema financeiro, né? Pega aqueles crimes a partir das perspectivas teóricas da cegueira deliberada, né? Cegueira deliberada. O sujeito às vezes nem sabe. Você tem que explicar para ele: olha, mas isso você tem que me falar, porque isso é crime. E aí ele dá um sorriso e fala: isso é crime?
Ih, doutor, então você nem sabe, você nem imagina mais o que eu fiz, né? E você tem que, então, funcionar, figurar como alguém que vai buscar a extração do que o sujeito realmente fez, daqueles pontos que são pontos muito importantes. E você confecciona, portanto, esses anexos. Depois eu acho que no acordo que eu compartilhei para vocês, lá no sistema do Paulo Roberto Costa, não tem os anexos dele, acho que não. Mas eu pego outros anexos para vocês verem mais ou menos como é que é. Quando você terminar de confeccionar esses anexos, reunir os elementos que são os elementos de corroboração, porque a colaboração premiada não pode estar calcada exclusivamente na palavra do colaborador, depois a gente vai ver um pouco mais isso. Você traz novamente esse material perante a autoridade e entrega esse material perante a autoridade. Aí você deve estar se perguntando, mas aí já é sacanagem, professor, porque é o seguinte, lá atrás você falou umas bobagens numa reunião, agora você vai entregar uma papelada toda, né, um calhamaço desse tamanho, com tudo que você imaginar sobre a organização criminosa. Agora os caras já vão te dizer, portanto, o que eles vão te dar em troca. Não. Lei maldita, né? Não te garante nada. É tudo na confiança. É uma perspectiva de certa insegurança jurídica. Aí você vai trabalhar com os usos e costumes, confiabilidade e aspectos que são aspectos morais e culturais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento em que houver uma quebra da confiança e uma determinada autoridade quebrando a confiança, se utilizar daqueles elementos informativos sem a realização de acordo e prejudicar quem estava fazendo a colaboração, há um ponto importante aqui. Aquela autoridade cairá em descrédito. Isso é fato, né? Ninguém mais, em lugar nenhum do mundo, vai querer fazer um acordo com aquela autoridade que caiu em descrédito pela quebra da confiança e da boa-fé. Este é o único elemento de segurança. É frágil? É frágil. Né? Mas, como eu disse, é um jogo de xadrez. É teoria dos jogos. Os riscos aqui, eles estão envolvidos. Eles precisam ser dimensionados, calculados e aceitos por quem quer realizar o acordo de colaboração. Eu preciso que vocês conheçam isso, né? Sabendo que em certos pontos, em certos momentos, há uma potencialidade de risco no processo de realização da colaboração premiada, tá certo? Entrega-se os anexos. Entregues os anexos, aí sim, a autoridade vai fazer uma análise e vai dizer qual é a proposta. E aqui um elemento de segurança jurídica. Diga, André, pode falar, desculpa. Não tem nenhum momento desse início que pode ser feito, por exemplo, um termo de confidencialidade, algum documento que comprove que estava em negociação isso, para não acontecer dessas informações todas serem usadas e depois o cara ficar chupando o dedo, por exemplo? Não, então sim, né? Agora é o seguinte, então, por exemplo, mudou um pouco e melhora um pouco o aspecto de segurança jurídica, primeiro porque há o termo de confidencialidade, descrito na norma. Pelos usos e costumes antes se fazia, né? Com um marco inicial de negociabilidade. Agora é obrigatório. Então tem lá o termo de confidencialidade. Formalmente, aquilo não poderá ser utilizado. Quando eu digo de risco, André, eu estou falando de uso informal, né? Sempre o uso informal. Porque o uso formal realmente não é possível. E claro, quando você tiver toda essa estrutura documental de atas de reunião, e quando você entrega agora os anexos, isso melhorou depois de 2019. Por que melhorou? Porque aí você vai fazer na ata e vai dizer, entregou anexos em que falou disso, em que falou disso, em que falou disso, e você receberá também o protocolo naqueles anexos. Se aquela documentação, se aqueles anexos forem utilizados de forma direta, ou que fique claro, ainda que tenham sido utilizados de forma indireta, e que foram utilizados em prejuízo da realização do acordo, realmente você terá a nulidade de tudo aquilo que foi utilizado indevidamente. E a percepção cairá por terra. Então, existem mecanismos de segurança jurídica? Existem. Né? Mas há ainda um marco mínimo, menor um pouco, de insegurança? Também existe. Por quê? Porque você nem sabe ainda qual a proposta que te será feita. E antes, André, era pior ainda. Por que era pior ainda? Porque antes
você entregou os anexos, tudo aquilo, a autoridade poderia chegar para você, depois de analisar toda a documentação, e dizer o seguinte: não quero acordo com você. Mas por que não quer acordo comigo? Porque eu não quero. Né? Percebe aquela coisa até meio infantil? Não precisa. Essa era a justificativa antes da 13.964, pela 12.850. Não quero porque não quero. Agora, isso não é mais possível. Agora, este indeferimento, depois da aceitação inicial, depois de não ter havido indeferimento sumário, só pode ser realizado o indeferimento justificado. Aí você deve estar pensando o seguinte: porra, mas está exigindo do Ministério Público fundamentação como se fosse um ato judicial? Negativo. Não é isso que está se exigindo. Está se exigindo um ato motivado. Né? Percebe que o Ministério Público, enquanto autoridade, enquanto órgão público, ele é um órgão componente da administração. E os atos administrativos, eles não têm que ser motivados? Tem, né? Então, é você trazer um elemento de direito administrativo para dentro da estrutura do processo penal. E essa justificação, e aí vocês vão lembrar lá do direito administrativo mais uma vez, ela tem que ser fundada no interesse público e na utilidade. Então, quando eu fundamentar, eu vou dizer: olhei todo esse material tem interesse público, tem utilidade, vamos fazer um acordo, a proposta é essa. Agora, não, isso aqui é uma novela ruim, uma novela B, que não tem qualidade nenhuma, não tem nenhum elemento de prova. Não vou fazer porque não tem interesse ou não tem utilidade. Tem que chegar nesse momento e vai ter que ter lá um ato administrativo. E eu vou poder impugnar esse ato administrativo. Você entendeu? Eu vou poder buscar as instâncias de recurso no âmbito administrativo dentro do próprio Ministério Público. Eu vou poder, se eu quiser, e se houver violação da lei, me valer do mandado de segurança. Claro, tudo dentro de uma perspectiva estratégica, né? Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai revelar a tua negociação. A hora que você revelar a tua negociação, você tem que ver se isso vale a pena, né? Se você não vai ficar como o delator incompetente que não conseguiu realizar um acordo e ainda está chorando para que este acordo seja aceito. E aí você terá duplos prejuízos, ou prejuízos que são prejuízos múltiplos, tá bom? Então, vamos voltar aqui no termo, após a confecção dos anexos, haverá o deferimento ou indeferimento e apresentação de uma proposta. Diga quem falou, Fernanda? Quando ele vai fazer essa justificativa e diz lá que não tem interesse público, utilidade pública, ele não pode fundamentar isso para mim e daqui a um tempo aparecer com outra delação com o André, com a mesma coisa que eu ia delatar e aceitar a dele? Se ele disse para mim, negou pela não existência de interesse ou utilidade, mas vai aceitar a mesma delação vindo de outra pessoa? Pode, né? Porque a gente continua num campo de subjetividade e de insegurança. Como eu falei, o que ele está fazendo? Ele não está usando a minha, trouxe uma justificativa e você falou. E se ele fizer uma igualzinha com o André? Quando ele fizer isso, e eventualmente eu for atingido, vamos colocar assim, porque eu acabarei atingido pela delação do André, da mesma forma que a minha atingiria o André, né? Cabe talvez, e isso, como eu disse, de um ponto de vista estratégico processual, eu impugnar, dizendo que houve aí uma violação do interesse público e da utilidade na valoração do meu acordo, e que aquelas minhas informações foram consideradas de interesse e de utilidade. Eu trabalharia hipoteticamente nessa situação com a construção de um argumento no sentido de dizer que há uma nulidade dessa delação posterior do André pela violação do interesse público e da utilidade. Por quê? Porque se algo idêntico não foi considerado como tal, por que a dele o foi? Você está entendendo? Há uma valoração equivocada. Mas tudo isso cai num campo que é um campo argumentativo. Olha, isso aqui, perto do que se tinha antes de 2019, para quem vai se defender ou para quem vai realizar o acordo, tem muito mais segurança. Era pior, né? Porque não precisava justificar nada, ok? E poderia simplesmente cair numa hipótese em que nem proposta eu receberia após a apresentação dos anexos. Agora, em se verificando interesse e utilidade, passa-se
a fase da proposta de colaboração premiada, ok? Faz-se a proposta. E aí entra naquela tensão negocial, né? Como quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa, e aí você entra, não, mas dá um descontinho aqui, melhora isso aqui, joga um benefício a mais, né? Libera um bem a mais, tudo isso entra em negociação, tudo isso entra em linha, em detalhe. É aí que você vai, então, definir os termos do acordo de colaboração premiada, que, depois vocês podem ver o do Paulo Roberto Costa, nada mais é do que um contrato, né? É um contrato em que você vai definir que benefícios você vai receber e o que você vai entregar, tá bom? Professor, Diga, André. só uma dúvida, não sei se o senhor pode falar disso, mas e como que funciona a negociação dos honorários nessa questão? Porque a questão do honorário Sim. final numa ação ou do honorário inicial, ok, mas e nessa situação que, inclusive, dependendo da delação, vai salvar uma parte, né, desse produto que aconteceu do crime, né? Como é que funciona daí a valoração? Se tem alguma regra, alguma coisa nesse sentido? Então, né, assim, André, é uma coisa muito subjetiva. Por que eu digo que é uma coisa muito subjetiva? Porque a cobrança de honorários, ela vai variar de profissional para profissional, né? Então, existem múltiplas formas de você cobrar honorários, tá? Então, A por tabela exemplo... da OAB, por exemplo, não fala, né, dessa questão da delação premiada diretamente, né? Não, e assim, a tabela da OAB, ela te dá um parâmetro mínimo, né? Sim. Um parâmetro mínimo que você não precisa observar necessariamente. Então, por exemplo, você vai pegar um advogado de Brasília para fazer uma mega delação, ele vai cobrar 5 milhões de reais. Quer dizer, ele vai jogar num valor, num patamar que é um patamar muito mais alto, né? Então, isso é muito variável, tá? E não só para delação. Para você atuar no processo criminal, existem múltiplas formas de você cobrar honorários. Você pode pré-definir um valor inicial, você pode cobrar uma mensalidade enquanto você estiver atuando, você pode cobrar algo no êxito ou tudo no êxito. Isso vai variar muito de profissional para profissional, né? Por exemplo, lá no escritório, a gente tem uma política de honorários de cobrança de tudo no início. Claro, com parcelamentos e tudo mais, formas de pagamento, mas nada assim, via de regra, né? Nada necessariamente no êxito da realização do acordo, ou quando o cliente pede, não, mas eu quero ter um êxito na realização do acordo. Tudo bem, a gente coloca, mas via de regra antes, né? Por uma questão de segurança e tudo mais, de cobrar antes. E aí a pessoa ela tem que buscar mostrar naquele momento em que ela está realizando a tua contratação que ela tem essas verbas lícitas e não bloqueadas, entendeu? Porque via de regra muitos têm verbas que são verbas lícitas que efetivamente não foram bloqueadas, entende? Então ele vai te pagar os honorários com essa verba que é essa verba lícita, com um apoio familiar, entendeu? De alguma maneira. Minha dúvida é justamente nesse sentido. Por exemplo, vamos supor, a delação está tratando de um crime lá, de uma devolução de 100 milhões de dólares. Uhum. E aí vai salvar desse patrimônio 10 milhões de dólares em função de toda a delação e tal. Aí o advogado vai cobrar um percentual disso. Pô, ficou um negócio meio esquisito, né? Então, o advogado vai se beneficiar do produto do crime, porque esse produto do crime foi blindado, ele vai pagar imposto de renda, e isso vai ficar com ele porque ele delatou, né? Claro, um negócio esquisito, né? Não, você tem que sempre se policiar, né? E ter muita preocupação para que não haja um problema para o advogado. O advogado, sobretudo criminalista, ele tem que atuar com todo o cuidado do mundo, né? Porque a gente sabe das interpretações, dos problemas que podem surgir. Então, todo esse cuidado ético, ele tem que ser muito bem posto, né, para não dar problema. Então, você tem que colocar no contrato que o cliente declara, inclusive, que as verbas que ele está utilizando para o teu pagamento são verbas lícitas, você tem que emitir nota fiscal, você tem que declarar tudo certinho para evitar problema, porque senão acaba tendo problema, né? Você acaba se metendo em confusão se você não fizer tudo preto no branco. Eu digo que o criminalista é que ele tem que fazer o mais certinho, né? É porque é um sujeito que está na mira sempre dos olhares, então ele tem que fazer tudo realmente
é muito certo, né? Para não ter problemas a partir dessa interpretação que você colocou. Porque você pode ter, né? Principalmente numa perspectiva de reflexão sobre lavagem de dinheiro, entende? Como é que pode, né? Você não pode receber, porque isso eventualmente pode ser fruto ou interpretação de uma eventual lavagem de dinheiro. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? O Fagner faz uma pergunta aqui, que é a seguinte: caso o MP, após receber o dossiê do delator, não demonstre interesse no acordo e, no entanto, utilizar as informações para adicionar uma investigação mais precisa, como poderia agir a defesa em um caso assim, com essa insegurança jurídica? Então, Fagner, basicamente o seguinte: esse é o problema, essa é a pergunta de $1 milhão, vamos dizer assim, né? Como que você se blinda, como que você se protege do mau uso das informações quando você não chega em um acordo? O que você pode fazer? Tenho para mim que você poderá requerer a nulidade caso você faça uma verificação e uma demonstração de nexo causal. Antes, não havia como você fazer isso de uma maneira precisa. Agora, há essa possibilidade. Porque você vai colocar todas as atas e todos os protocolos que você realizou. Você vai demonstrar o conteúdo dessas atas e protocolos. E vai fazer um comparativo, ok? Um comparativo com tudo aquilo que efetivamente foi utilizado. E dentro desse comparativo, você vai provar que A é igual a B. E provando que A é igual a B, você reconhecerá a nulidade de B por uma quebra da confidencialidade de A. Entende? Você quebrou a segurança jurídica, você violou a boa-fé na realização negocial e se utilizou daquela informação. Então, me parece que nessa hipótese você tem um elemento demonstrativo de nulidade. Mas você precisará que o Poder Judiciário reconheça isso, né? E é aí que a gente volta a elementos que são elementos potenciais de insegurança jurídica. Você vai ter que ter uma decisão judicial que diga aquilo não poderia ter sido utilizado. Isso não é objetivo, isso é subjetivo, isso é humano, é dependente de interpretação, tal qual se interpreta na absolução e na condenação. Então, segurança jurídica plena, absoluta, você não terá, mas os instrumentos para impugnar, você terá. Habeas corpus, né? Por vezes mandado de segurança, quando o ataque é ao indeferimento injustificado. Instrumentos você tem, mas você tem que ver se compensa utilizá-los estrategicamente também, porque você vai revelar publicamente que buscou uma colaboração. Então, é complexo, né? É algo que depende de muita reflexão, de um pensamento aprofundado sobre a temática, para a gente entender como ela funciona na prática, ok? Pessoal, após a proposta, chega-se a um denominador comum. Este é efetivamente um acordo. Aquilo que foi feito em anexos passa por depoimentos. Olha que louco, né? Então, estava tudo no papel. O Ministério Público agora toma diretamente os depoimentos para anexar a delação. Então, o colaborador chega ao Ministério Público e prestará, mais uma vez, os seus depoimentos. Isso depois de assinado o acordo já. Agora já tem segurança jurídica. O acordo já foi assinado. Aí você presta os depoimentos que vão, vamos dizer assim, instruir também aquele pedido. Com os depoimentos, com os anexos, com os elementos de corroboração, o Ministério Público faz uma petição em que ele requer ao Poder Judiciário a homologação. O Poder Judiciário, então, realizará ou não a homologação. O Poder Judiciário não faz uma avaliação profunda de mérito, ele faz uma avaliação de legalidade e de voluntariedade. Ele vai ver se aquele acordo foi voluntário, se seguiu as regras necessárias e se respeita efetivamente a lei. Se ele verificar que há um desrespeito à lei, ele pode pedir um ajustamento, ok? O benefício não está de acordo com a lei, manda ajustar, né? O depoimento não foi prestado nos termos da lei, manda ajustar. Então, pode ele fazer correções de legalidade para corrigir aquele rumo inadequado. Mas depois que tiver tudo certinho, preenche as formalidades, respeita a lei, é voluntário, o Ministério Público percebeu interesse e utilidade, homologa-se.
E aí, aplica o benefício? Não, no Brasil não é assim, né? No Brasil, após a homologação, vai haver ainda o processo criminal. Todo o processo criminal vai tramitar normalmente. O delator será processado como réu, tá? Terá o direito de se defender, e aí a gente volta para aquela linha processual, igual para todos os casos, tá? Ele vai se defender normalmente no processo. E o benefício só será aplicado em sentença. Só na sentença. E na condenatória, né? Porque se for absolutória, aí o cara não atingiu a finalidade. Mas beleza, não conseguiu condenar nem ele também. Alegria, né? Mas vamos supor que ele atingiu a finalidade, chegou-se a uma condenação, o acordo foi exitoso, atingiu o seu fim. Só com o atingimento do fim é que os benefícios serão aplicados. Então, não é após a homologação, tá? Não é após a homologação, mas sim depois de todo o processo, lá em cima da montanha, é que os benefícios serão efetivamente aplicados, tá bom? E, em qualquer momento, antes, depois, por muito tempo depois, se o acordo for quebrado, os benefícios caem por terra, tá? Se o acordo for quebrado, os benefícios caem por terra. Como assim o acordo for quebrado? Se ele vier a praticar um novo crime. Se praticar um novo crime, perde o acordo. Se descobrir que ele não falou algo de ilícito, que ele mentiu, quebra o acordo. Entendeu? Então, existem hipóteses que vão estar clausuladas nesse acordo que representarão uma quebra. Acho que o Carlos ia falar isso? Isso. Diga, Eu queria perguntar o seguinte, mesmo depois de julgado e possivelmente condenado, ele pode tentar fazer esse acordo de colaboração premiada? Pode. Então, isso eu falei lá atrás, lá no início, né? Na questão da procura. Pode ser a qualquer momento, né? Não existe uma vedação de momento para a realização do acordo, entendeu? Então, há essa possibilidade, já vi acontecer, existem acordos posteriores ao trânsito em julgado, inclusive. Mas e como ficaria, então, digamos que ele tenha sido condenado? Eu lembrei aqui do caso do Marcos Valério, né? Uhum. Que ele foi condenado lá há 40 anos e alguns jornais noticiaram que ele tinha interesse em fazer o acordo. Depois eu não vi mais nada sobre isso. Então assim, nessa hipótese, ele é condenado a 40 anos, ele faz um acordo, ele tem o benefício, essa pena reduzida ou ele será julgado novamente? Tudo vai depender, Carlos, dos termos do acordo, entendeu? Então, por exemplo, se nesse acordo ficar que todos os processos em que ele contribuiu, ele concorreu criminosamente, terão uma redução de 2/3 da pena, nesses 40 anos que ele já teve a pena aplicada, o juízo da condenação, ok? O juízo natural da condenação aplicará essa redução do quantum de 2/3 com a homologação. O problema aqui é que há uma complexidade muito grande nesses processos, que são processos que funcionam como um polvo, né? Que tem múltiplos tentáculos. Então, você pega Marcos Valério, você tem mensalão, você tem lava-jato, você tem uma centena que seja de processos envolvidos. E aí você tem múltiplos juízos competentes. Nessa pluralidade de competências, o juízo homologador, ele vai ser sempre uma instância acima. Então, para muitos desses acordos que foram realizados, inclusive, tamanha era a complexidade, os foros das pessoas delatadas envolvidas, que o Supremo Tribunal Federal realizava a homologação. E aí quem determinava a aplicação dos benefícios era o Supremo Tribunal Federal. Isso baixava em diligência para alguns juízos, para que esses juízos também aplicassem os benefícios. Mas, assim, é muito complexo, né? É extremamente complexo, mas é possível, e aí o juízo natural, que foi responsável por aquela condenação, aplica a posteriori os benefícios. Mas desde que a sua colaboração ela tenha repercussões para além do resultado daquele processo e justifique uma inovação, uma nova investigação decorrente. Entendeu? O Eduardo tinha levantado a mão também.
Professor, no caso ali de quebra do acordo por parte da defesa, os benefícios eles caem por terra, né? Uhum. Daí, com o acordo homologado, é quebra de acordo pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, esses benefícios não caem por terra, né? Eles devem ser aplicados, isso? Exatamente. Se o Ministério Público descumprir o acordo, os benefícios serão garantidos, né? Serão aplicados sim. E você terá para o acusado a possibilidade de não ter mais que colaborar a partir do momento da quebra. Então, ele ganha os benefícios sem uma continuidade de colaboração. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Pessoal, eu acho que o nosso horário meio que já foi, né? É às 8h05 que termina, né? Então é o seguinte, faltou aqui só, daí no próximo aula a gente vai falar do acordo de não persecução, que é o outro elemento que eu havia separado para a gente finalizar o estudo da 13.964, né? Que são aqueles pontos centrais, para depois a gente ir falar sobre outras legislações. Então, na próxima aula, como a gente vai continuar dentro do direito penal negociado, a gente fala também das questões que eu já desenhei, alguns aspectos, só para finalizar, do interesse público e outras mudanças relevantes, benefício, palavra do colaborador, a gente fala na próxima aula, tá? E eu já joguei, eu pensei que ia dar tempo de explicar hoje, mas não vai. Mas não se preocupe que na próxima aula eu explico. Já joguei lá no AVA o trabalho, que é o trabalho bimestral. Dei uma olhada, está na última aba lá do AVA, que é de atividades, tá? Qualquer coisa, depois eu copio e colo e jogo lá no WhatsApp também, o textinho. Que é um trabalho, mais ou menos, naquela ideia de resolução de problema. Vamos pegar o acordo do Paulo Roberto Costa, fazer um comparativo com a lei e responder algumas perguntas em duplas. Mas, como não vai dar tempo hoje, eu não quero extrapolar mais para que vocês não percam também pelo menos os 5 minutos de intervalo antes da próxima aula. Na próxima aula, eu começo, então, explicando essa sistemática do trabalho bimestral. Não se preocupem para agora, que é só entregar na data da prova, mais para frente, então, tá bom? Dúvidas, pessoal, sobre a aula? Tranquilo? Então, valeu. Muito bom. Maravilha, maravilha. Eu que agradeço. Tchau, Até mais, pessoal. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa aula para vocês. Boa noite. Professor, tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, prof. Até mais. Tchau, tchau.